E aí pessoal, tudo bem? Trouxe aqui hoje nesse vídeo uma discussão que eu vi no Twitter e aí eu achei interessante trazer aqui, aproveitando que eu tô nessa de ficar gravando e tal, então eu vou aproveitar. Eu vi uma discussão, começando pelo Nelson, que é um cara que posta vazamento, às vezes umas fake news ali e aqui, mas principalmente vazamento. E aí ele trouxe uma discussão, se o novo endgame que está sendo comentado aqui e ali for mesmo com 3 times, sem poder repetir personagens, se as pessoas teriam personagens o suficiente para conseguir compor esses times. E aí eu fiquei pensando, pô, isso seria uma restrição interessante, porque olha só, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com 3 frentes, tá bom? Primeiro, um históricozinho. O Abismo, ele considera que você tem que ter personagens fortes para lidar com os monstros que eles trouxerem e com o tempo limite ali marcando certinho, ok? O teatro, a sua limitação é a quantidade de personagens daquele elemento que você tem na sua conta. Se você tem um número X de personagens, você consegue fazer o abismo no modo visionário. No abismo não, no teatro no modo visionário. Senão você vai fazendo ali, dependendo da dificuldade, o maior número de personagens é necessário. Dessa forma, você consegue completar o teatro. O que que eu acho interessante? Se o endgame novo for real mesmo e for nesse esquema, eu vou trabalhar nele com 3 frentes, agora igual comentei antes, que é o seguinte: primeiro, que tem que ter pelo menos um time de cada elemento. Tipo assim, primeira parte vai ter que ser alguma coisa que tipo assim, você vai ter que ter um personagem hidro na primeira parte, um pyro na segunda e um eletro na terceira. Tô falando não de obrigatoriedade do time, tipo, o jogo vai te obrigar. Não, tô falando tipo assim, os inimigos vão te obrigar a usar, entendeu? Então, por exemplo, um inimigo que tem fraqueza a hidro no topo, no primeira sala. Um inimigo que tem fraqueza a pyro na segunda, um inimigo que tem fraqueza a eletro na terceira, por exemplo. E aí, dessa forma, cabe a nós a usar DPS, sub-DPS que combem e consigam lidar com esse tipo de coisa acionando essa fraqueza. E aí eu fiquei pensando, pô, no meu time, na minha conta eu conseguiria? E eu pensei assim, eu acho que eu conseguiria sim, com uma certa até tranquilidade, porque eu tenho um número até interessante de DPS, sub-DPS e suportes. Mas assim, eu fiquei pensando nessa questão. Como que poderia funcionar esses 3 times? Porque a gente é muito dependente do Bennett, a gente é muito dependente de Kyu, Yelan, Xiangling e assim por diante. Então eu acho que pode ser interessante discutir isso. Tanto que o Zhongli era o escudo supremo até chegar a Citlali. A mesma coisa o Kazuha chegou a Shilonen. A mesma coisa o Bennett chegou a Yansan. Nossa, o Bennett coisa na hora, né? Tá, e aí chegou a Yansan, entendeu? Então tipo assim, eu acho que é uma discussão interessante para se trazer aqui agora, sabe? Dessa forma, outra regra também que eu acho que deve vir é o lance que o Nelson falou, que é o não poder repetir personagem. Então, o Zhongli tá na primeira equipe, ele vai ficar na primeira equipe, não tem como mudar. A não ser que tipo, você mude de sala e aí o negócio altera, tá certo? Então, pensando nisso, eu fiquei pensando como é que eu vou montar 3 times sem repetição de personagem. Então eu vou usar minha equipe 2, minha equipe 5 que eu usei num vídeo de montar time, eu acho. E eu vou usar a minha coisa da Novo, porque esse time é mais fácil de montar depois, então tá tudo certo. E aí, nesse time aqui, eu quero fazer o seguinte, eu quero mudar ele. Então vamos lá. Considerando que eu vou usar aquele esquema que eu falei, Hidro, Pyro e Eletro, nas 3 vezes, mas aí eu não posso mudar os personagens, é só repetir os times, mas ainda assim tem que ter uma quantidade X de personagens necessárias ali para essa questão. Aqui eu tenho as 4 oportunidades. Então, a primeira sala sendo Hidro, eu iria usar Neuvillette, eu iria usar Furina, o Zhongli eu ia manter e o Kazuha. Pronto, primeiro time. Aí a equipe 2 seria como? Deixa eu ir aqui, que aí a equipe 2 voltou aqui, tá certo? Agora, vamos ao... Ih, cliquei errado, foi mal. Aí vamos voltar à equipe 2 aqui. Não vou nem... não vou sim pra poder mostrar. A equipe 5, agora vamos lá. A equipe 5 vai ser Pyro. Então, eu vou usar a Mavuika. Aí eu vou tacar aqui também. Cadê? Citrali. Cadê a Shilonen? E aí, me falta um terceiro slot. O que eu vou colocar? DPS, sub-DPS não. Sub-DPS, suporte. Eu tenho uma buffer e uma shielder. O que não tem? Healer, mas a Shilonen cura
não é lá grandes curas, mas ainda assim é uma quantidade assim relevante. Então eu vou pensar em uma outra opção. Eu poderia colocar a Xiangling. Eu poderia colocar... vamos manter a Xiangling, beleza? Aí agora a gente vai até o time da Kukushinuba aqui. Aí aqui nós vamos montar o terceiro time, que é Eletro. Então Vareza. Cadê a Yansan? A Retentora. E aí, assim como lá em cima, ficou faltando um slot. Por quê? Porque aí aqui, quais as minhas opções que restaram? Aí, nesse caso, na Rida, pode ser uma boa opção, porque Eletro, né? Então acaba que compensa. Outras opções que eu poderia trazer aqui. A Yelan, apesar de que eu não acho que seja interessante, porque o ataque imersivo não proca, então esquece a Yelan. Eu posso montar o time de Chervels também. Igual, por exemplo, outra opção também é DPS Anemo. Porque igual, por exemplo, caso Xiao e Scaramouche dependem de uma Faruzan. Cadê a Faruzan? Faruzan, aqui. Aí, só nessa brincadeira, você já tem 2 slots ocupados, que é a Faruzan e o DPS Anemo, entendeu? O Tartaglia depende da Xiangling. A Yoimiya é interessante com o Shingekyo, por exemplo, entendeu? E outras opções, como, além desses 4 estrelas, ó, Yunjin, Diona, Layla, Fischl, Chevreuze, também é importantíssima por conta do time de Eletro com Pyro, entendeu? Então, tipo assim, eu acho, ó, esse time aqui dá um time legal, beleza. Aí, eu tenho também o time da Mavuika e eu tenho também o time do Neuvillette. Pô, beleza. Só que aí, vou dar um exemplo pra vocês. Não tenho, aí pelo menos você vai ter que ter 3 DPS e um leque de personagem ali pra usar. Eu não vou dar ideias de substituições, porque senão isso aqui vai virar uma coxa de retalho violenta. Mas ó, não tenho... não quero usar uma Vuika aqui. Vamos lá. Cadê? Aqui ó, Arlequino. Aí, o Bennett, ele tá em algum dos times? Vamos conferir. O da Vareza eu sei que ele não tá. O do Neuvillette eu também não tá. Olha só. Então a gente já tem o Bennett disponível. Aí, a gente sobrou quem? Sobrou Xilonen, porque ela não tá nos outros times, e a Xiangling. Pô, mas aí você tem 3 Pyros e um Gel. É uma opção interessante pra usar Xilonen? Não, então taca Citralha. Shield, cura, buff com cura e dano. Pronto. Você já tem um terceiro time aí também. Entendeu? Agora, igual, por exemplo, time da Nilou. Time da Nilou, você precisa de Hidro com Dendro. Pô, Sofurina tá no time do Neuvillette. Yao Yao. Cadê Yao Yao? A minha Yaozinha tá bem buildada também. Aqui, ó, Yao Yao, por exemplo. Aí aqui, ó, pronto. Você tem cura, né, dando aplicação dentro e buff. E a Nilou fazendo a doideira dela com as sementes. Então, tipo assim, eu acho que é tudo questão de focar. É uma coisa que eu escutei num vídeo, eu não lembro de quem, mas muita gente fala isso. É que o foco do jogo, você tem um DPS forte, é legal, mas os sub-DPS são os que carregam. Então, você tendo 3 DPS principais, igual que eu dei o exemplo da Mavuika, da Vareza e da Arlequino, do Neuvillette, da Vareza e da Mavuika, ou você pode também ter outras opções aqui nesse caso. Vamos aqui, ó. Eu tenho diversas opções, ó. Rutal, Ganyu, a própria Nilou, Ayaka, Yoimiya e assim por diante. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito dos DPS. Mas igual, por exemplo, no lugar do... Aí agora eu vou fazer leves alterações de supostas opções. Mas eu não vou mudar tudo não, porque aí eu acho que é um pouco de doideira. Pro lugar do Neuvillette, o que pode funcionar também é Moalane, certo? Um DPS Hidro. 4 estrelas a gente não... Eu vou ficar devendo. Isso aí eu não vou mentir não, eu vou ficar devendo. Porém, você pode fazer o time da Shinobu com Narida e Shingekyo. Também já é uma opção interessante. Aí, ó, no lugar do Neuvillette você pode ter uma Moalane para... Não é equivaler, mas, né, ela quebra o galho. Furina insubstituível. Isso aí não tem como. O Zhongli, ele é mais voltado para o sustento e sobrevivência, ou seja, o escudo. Se você não tem ele e quer uma opção 4 estrelas, pode ser interessante. Layla, Diona, tem os escudos aqui, ok. A Kirara também, eu não sei bem como é que o escudo dela tá, mas é mais ou menos isso. E aí, por exemplo, no lugar do Kazuha, porque aqui é um time ultra premium, né? São 4/5 com o Neuvillette 5 estrelas, então assim. Aí Sucrose, por exemplo. Mas é assim, o time ia gerar em torno principalmente do DPS Hidro, né? Agora, aqui no time na equipe 5, por exemplo, que eu tinha dado a ideia da Arlequino, você pode também fazer um time de eletricamente carregado, mas isso aí eu vou deixar pra parte da Vareza. Aí aqui,
Eu tinha dado a ideia original de ser Mavuika. Cadê Mavuika? Archon reporting for battle. E aí, no lugar do Bennett, eu tinha falado pra eu botar a Xiangling, eu acho. E aí, aqui você tem 2 Pyros, um Cryo e um Gel. O buff da Sholane pega, então tá tranquilo. Você pode colocar também aqui uma Sucrose pra controle de grupo, mas assim, né, fica cada um assim. Xiangling eu não vou nem tentar. Aí aqui pode ser Arlequino, pode ser Rutal, pode até ser eu e Mia se for algum boss, em vez de múltiplos personagens. O resto aqui não tem muita diferença, porque Sholane é aquilo, a Sholane é o Kazuha, não tem muito o que discutir. Você pode também ter o Bennett, mas aí eu acho que o Bennett pode ser também tanto útil em outros times, né, dependendo da situação, por causa da Mavuika, no caso aqui que eu tô dando esse exemplo, porque ela fica rodando, então para você sair da área do Bennett é um pulo, saca? A Citlali é aquilo, sustain, então aí entra no grupo de esses dois aqui, entra no grupo também Retentora, entra no grupo também, cadê? Ó, Jin. Também temos aí pro grupo Kokomi e etc. Então, tipo assim, por conta dessa questão, eu acho que é mais complicado. Mas assim, você tendo um sustain consistente e bom, você já consegue sobreviver. E agora na Vareza, cadê? Ah, não, tá, aqui. Aí aqui, por exemplo, eu dei esse time aqui, porque ele tem a reação Dendro com Eletro e resolve. E também um pouco de redemoinho com Eletro aqui também ajuda um pouco, por causa do Sombra Verde que tá na minha Redentora. Mas aí, por exemplo, você quer fazer eletricamente carregado. Aí a Ansem mantém. Aí vem aqui, cadê a Mavuika? E aí, aqui a Chevreuse. Cadê a Chevreuse? Aqui. É porque eu tenho que acabar de buildar minha Chevreuse, por isso que ela tá 80. Aí aqui, pronto, você já tem um eletricamente carregado. Aí, pô, mas aqui eu tô usando a Mavuika. Aqui não. Aí aqui, no lugar dessa galera, você pode vir aqui e tacar a Arlequino, igual eu falei, Yoimiya, o Tal. São opções interessantes. No lugar da Xiangling, você pode ter um Bennett também. O Bennett, eu tirei ele daqui, porque se eu estiver usando uma Moalani, talvez no lugar do Kazuha eu preferiria o Bennett, por causa do rio, da cura dele, entendeu? Mas assim, é muito situacional, sabe? Eu tô dando esse exemplo considerando que esse time aqui tá com o Bennett. Aí tem a Xiangling, que aí, né, não só o sub DPS, mas também a recarga e tal, o dano também é excelente, então assim, acaba que sendo útil. Eu não vou levar em tanto em consideração outros personagens que eu tenho, como a Raiden como sub DPS, Ganyu como sub DPS, até porque Cryo tá meio defasado, mas deu pra entender mais ou menos a minha ideia. Dessa forma, eu acho que a pessoa consegue manter time, porque eu vou dar um exemplo pra você. Todo mundo tem aquela coisa padrão do Abismo. Então, por exemplo, o Abismo resetou, vou montar um time para Abismo. Obrigatoriamente, a maioria das pessoas que tem Neuvillette vai tacar o Neuvillette, a não ser que seja muito absurdo usar Hydro nessa situação, sabe? Você vai ali, pegar o Neuvillette, jogar ele e é isso. Que o Neuvillette sai deletando. A mesma coisa o Arlequino, a mesma coisa a Mavuika. Agora a Vareza também chegou para dar uma balanceada pro lado da Eletro. Moalani pro Hydro. Kinite ao Reitan por dentro. Então assim, você já consegue quebrar o galho. Agora, outra coisa, o segundo cenário, não só esse tipo de exclusividade, mas também o lance elemental, mas no segundo cenário, reações serão necessárias. Então, por exemplo, você tem que ter 3 reações diferentes. Aí aqui eu vou trabalhar a ideia do... Cadê? Aqui o time 5. Aqui. Ó, aí aqui eu vou trabalhar a ideia do eletricamente carregado. Aí aqui, você precisa obrigatoriamente de Vapo. Aí, você, por exemplo, você pode usar a Mavuika? Pode. Mas pra Vapo, eu acho que a Arlequino pode ser mais interessante. Aí, pô, Arlequino... Cadê o queridão? Aqui, ele aqui. Pronto. Você já tem um time interessante, porque buff, sub DPS, pra aplicação Pyro. Esses dois fazem Vapo. Esse aqui, ela buffa isso. E ela buffa tudo. Então, assim, ótimo time. Aí aqui, por exemplo, a gente pode ter um time de congelamento. Necessidade de congelamento. Aí aqui, tudo bem, eu não tenho um personagem, Cryo. Mas aí eu posso tacar a Ayaka. Eu posso ter Furina, Ganyu, aí aqui por exemplo a Ganyu, com um set de buff como Ritual Real, uma coisa assim. Aí Ganyu, Furina e aí a Moalani com uma aplicação ok. Neuvillette também é uma opção que talvez, se a gente voltar a Ganyu para ataque e recarga, e um set de buff, como igual eu falei, o antigo Ritual Real, você consegue um time de congelamento ali um pouco meia boca, mas você consegue usar. Considerando que o Shingekyo está com o Arlequino ali fazendo Vapo, entendeu? Tem a Elan também, né? Mas aí eu não sei, porque, por exemplo, a Ayaka não tá um personagem muito forte para ser considerada, entendeu? Mas aí tem o Wriothesley também. Pode ter outros personagens vindo aí, entendeu? Por exemplo, a própria Escoffier, que eu sei que é sub DPS, mas ainda assim, tipo, tem outros vindo aí, né? Então, quem sabe?
De qualquer forma, a gente tá indo pra região de gelo, não é possível, né? Apesar de que a única personagem Pyro de Natlan que veio até agora foi a Mavuika, mas aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas é mais ou menos essa questão, entendeu? E a terceira condição, a primeira foi a obrigatoriedade de certo elemento contra certo inimigo. A segunda é a obrigatoriedade de certa reação contra certo inimigo. E a terceira, contra certo inimigo não, mas tipo, pra conseguir fazer bem essa aula, tipo um buff de multiplicador, né, de dano para cada reação dessa que for feita. E a terceira condição é a obrigatoriedade de ressonância. Aqui, ó, a ressonância é uma coisa que a galera às vezes esquece, mas existe. Então, aí é que tá. Por exemplo, no primeiro time a gente precisa de uma ressonância de hidro. Então, nesse caso, aí é igual eu falei, Moalane e Furina, beleza. Aí, no segundo time, a gente precisa de uma ressonância de Pyro. Aí aqui, pô, não tem ressonância de Pyro, então vamos ser obrigados a botar 2 Pyros. Arlequino e Bennett. Eu vou manter o Bennett, tá? Eu vou manter o Bennett aqui. Tem a opção da Xiangling também, não vou mentir. Mas eu acho que o Bennett como healer e buffer, junto da Chilonen e do escudo da Citralia, eu acho que dá um combo legal. Aí, por exemplo, você já tem a ressonância Pyro. Ah, mas é boss que fica, sei lá, à distância. Eu e Mia é uma opção. O Tal, a própria Mavuika. Aí, por exemplo, você precisa no próximo ressonância eletro. Aí a gente já tem as duas aqui. Ou às vezes, por exemplo, se for um personagem, um inimigo que precisa de ressonância, tem a Nemo, a Ifaruzan e qualquer outro DPS Nemo, seja Scaramush, seja o Xiao. Ressonância sei lá, hidro, mas com reação específica. Igual, por exemplo, quando foi a reação de Bloom, né? A Nilou vai reinar assim, gigantescamente, saca? Mas aí, se Bloom não for eficaz, a Nilou se torna completamente inviável. Ah, mas de DPS hidro eu tenho só Nilou. Então, às vezes, compensa fazer um time de Shingekyo, cadê Shingekyo? Elan e outro personagem, seja Ayaka, seja assim, assado, porque aí você tenta garantir. O negócio é focar os sub-DPS. E aí, pra encerrar o vídeo, eu quero dar um toque aqui de personagens que mesmo não sendo os grandes, os maiorais, eu acho que podem ser interessantes dos 4 estrelas para valer a gente nesse possível cenário. Eu vou falar dos grandes primeiro, depois eu vou falar dos menores ali. Não dos menores, mas dos, né, os monstros e os não monstros. Yansan, monstro gigantesco. Chevreuze, monstro gigantesco. Cadê? Kukushinobu. Aqui, ó, vamos lá. Shingekyo, Xiangling e Bennett. São, assim, os ápices do negócio, né? Cada um para sua coisa, mas, assim, gigantes. Agora, opções ali mais secundárias, por exemplo. Aí vai de cada um. Ilan como shielder e aplicador de sombra verde. Ororon como sub-DPS. Cadê? Cetus como DPS. Gaming como DPS. Aplicadora Cryo e Healer. A Lynette, ela com sombra verde, ela tem uma aplicação anel ok. Ela pode ser usada. Não é a melhor opção. Tipo assim, de anemo acaba sendo, porque... Bom, a gente não tá tendo muitas boas opções assim, mas... A Sucrose, eu acho que pode ser uma opção melhor. Mas assim, Lynette, Sucrose, mais ou menos... Tipo assim, claro, existe um buraco aí, uma fenda. Mas ainda assim, eu ainda acho que as duas são a melhor nesse nicho em questão, tá certo? Aí, ó, vamos lá. Kirara, Shielder Dendro e um pouco aplicação. Eu não vou falar do Mika não, porque ele envolve físico e aí tristeza. Ó, Healer e aplicadora. Faruzan pra DPS Anemo, ela é essencial. Layla é uma Shielder e uma aplicadora Cryo interessantíssima. A Shinobu, né? Eu já falei dela na parte dos monstros. Yunjin, buffer de ataque rápido. Gorou pra Monogel é interessante. Se você tá precisando de DPS gel, como eu, por exemplo, não tenho DPS gel aqui, você pode usar Gorou. Cadê? Aqui, ó. Gorou e Noelle, que é Noelle meio que entra no lugar do Ito. Aí aqui, ó. Toma, dependendo da situação, pode ser muito interessante. A Sarah, eu não sei, eu não recomendo tanto. Ela é uma personagem que ela envelheceu muito mal, a pobre coitada. O buff dela é legal, mas dura pouco. E ainda assim, pra você aplicar ele, tem que ter acho que você tem que dar um ataque carregado no negócio. E aí, pô, você tem personagem que é só você entrar em campo e aplicar e dane-se. Então, tipo assim, né, deixa quieto. Rosária é interessante. Diona, Sucrose, a Noelle naquele papel de shielder. E também de DPS, se você precisar de um DPS gel e não tiver nem Ito nem Navia, por exemplo.
Aí aqui entra os monstros. Ningguang, sei lá, é a mesma lógica do DPS Gel, mas ela é baseada em ataque. Então, assim, funciona, mas o dano também não é lá grandes coisas. Outro monstro. Beidou também é uma opção. Aí aqui já entra num nicho mais complicado. A Lisa não é uma opção ruim, nem ela nem o Kaeya, mas ao mesmo tempo eu não acho que eles são tão vantajosos nessa altura do campeonato. E aí, né, eu já citei os monstros, mas eu vou tocar no assunto deles aqui de novo. Por causa disso, eu pensei em fazer assim, como é que a gente vai fazer? Aí eu vou ignorar os cenários, a única regra aqui é a repetição. Não pode repetir, então vamos fazer times de 4 estrelas aqui, compostos. Então nenhum personagem pode ser 5 estrelas, então vamos lá. Eu, precisando de Hidro, o que eu faria? Eu faria um time girando em torno de Shingeki, principalmente. Aí vamos para... Deixa eu só selecionar aqui os 4 estrelas. Cadê? Qualidade, aqui ó, pronto. Que aí o Shingeki tem primeiro. No lugar da Furina, eu precisando de Hidro, eu teria... Ok, eu acho que eu colocaria a Layla pra ter congelamento nessa questão. E o Shield também, acho que pode ser interessante. A Diona pra também um Shield e uma cura. E aí eu colocaria um outro Hidro. Aí nós não temos muitas opções aqui. Eu vou ser bem sincero. Eu talvez colocaria a Candace, tá? Eu não sei, não acho a melhor ideia do mundo, mas no geral é uma ideia que existe. A Bárbara eu não recomendo, porque se você tá mexendo com congelamento, a chance de você se autocongelar é muito grande, sabe? Então acho que a Candace pode ser mais interessante. E aí eu vou colocar a Candace aqui. Aqui ó, pronto. 4 estrelas, mas aí você teria que buildar a Candace, que não é um personagem viável nem de perto. Então assim, é complicado, mas é uma opção. Eu não acredito que você não vá ter nenhum personagem de 5 estrelas, mas assim, nessa altura do campeonato, eu prefiro fazer dessa forma. Aí aqui você tem reação de congelamento e você tem Hydro e Cryo principalmente, mas Hydro e Cryo mais na função suporte, né? Mas aí vai de cada um. Ó, Hydro e Cryo não, Cryo é mais na função suporte, mas aí vai de cada um. Aqui, vamos lá, o Bennett se mantém. Aí aqui, vou dar um exemplo. Se a reação é Vapo, aí você não pode repetir. Mas aí, vou dar um exemplo pra você. A Bárbara pode ser uma opção interessante. Se você tiver que aplicar Hidro, mas não tiver perigo de descongelar, a Bárbara pode ser uma ótima uma ideia interessante, porque ela aplica Hidro, ela cura, mas ela tem que aplicar perto, então você tem que estar colado nos inimigos. O Bennett, porque sim. Aí aqui, vamos botar outros personagens nessa mesma leva. Yanfei pode ser uma sub DPS interessante. E você pode também tacar um outro personagem aqui na minha cabeça, deixa eu ver. Não sei. Entre Hidro e Pyro. De personagem Hidro, agora, sem repetir, não sobrou muitas opções. Eu não vou mentir, não. Mas, Pyro, a gente tem algumas opções aqui que não são boas, tá? Já deixo bem claro aqui. Tadinha da Ember, mas eu gosto dela, mas eu fico triste, mas infelizmente. Você pode estar com Toma, por exemplo. Você tem Shield, cura e buff. Um sub DPS, um dano ali interessante. Sub DPS não, um dano realmente interessante. Que se bem buildado consegue fazer uma coisinha aqui, uma ali. E aplicação Hidro e cura também. Ou você pode também fazer o gaming. Você pode pegar aqui no lugar da Yanfei e colocar o... Eu vi o game e eu cliquei errado. Foi mal. Cadê? Aqui. Não. Nossa senhora, cadê o game? Gente, cadê o game? Ah, tá aqui. Aí, ó, o game. Pronto. Aí você já tem um time de DPS imersivo. Você tem buff, cura e aplicação Hidro. Pouca, mas ainda assim é. E um shield aqui também, meia boca, mas ainda assim, se bem buildado, você consegue um shieldzinho até interessante. E aqui, por exemplo, você precisa de um time de coisa. Então a Chevreuse se mantém, a Yansan se mantém. E aí você vem cá e taca o Aurora. Aí, ou você pode ter a Yanfei. Aí aqui você já tem um time de eletricamente carregado. Você pode trocar no lugar do Aurora, colocar a Fischl, por exemplo. Você pode colocar a Xiangling também. Xiangling com a Fischl, mais a Yansan e a Chevreuse. Ou você pode ter Xiangling, Bennett, Yansan e Chevreuse. Apesar de que eu acho que você tem mais Pyro do que coisa, então a Yansan não tem uma aplicação muito boa, eu não recomendo tanto. Mas assim, esse time tá interessante. Você pode no lugar do Aurora colocar a Fischl, igual eu falei. Só que já foram 3 times só de 4 estrelas. Claro, né, tem seus pequenos monstros como o Shingeki. Aí aqui tem o Bennett, aqui tem a Chevreuse e a Yansan. Mas assim, dá pra quebrar um galho. E é mais ou menos essa pegada que eu queria fazer esse vídeo. Dar umas dicas, umas sugestões, uns negócios assim, né? E também, além disso, abordar a questão dos 4 estrelas que pode vir a ser úteis. Eu citei
a Candace e o Toma nessa questão. E a Bárbara também. Não, é igual eu falei. É aquilo. Eu não acho que quem começou vai ficar 0, 5 estrelas, sabe? Tem sempre os do mochileiro e tal. Mas eu preferi fazer zerado, porque eu acho que pode ser interessante. Outras coisas rapidamente que eu queria abordar aqui. Se o lance das reações for real mesmo, algumas outras opções aqui rapidamente. Para times de Vapo, eu vou passar pelas reações no mesmo time, só por questão de... Porque também não vale a pena eu ficar montando coisa por coisa. Aqui é eletricamente carregado. Você precisa de Vapo. A Yanfei com Shingekyo pode ser uma boa opção. Cadê o Shingekyo? Aqui ó, Yanfei com Shingekyo pode ser uma boa opção. Pô, 4 estrelas de Bloom. Cadê? Aqui ó, Yao Yao. Você pode ainda atacar uma Kirara pra ajudar. Cadê a Yao Yao? Ah, Yao Yao não. É porque a Yao... Fala o nome dela ali, eu misturei. Aqui, a Kirara. Pronto, você já tem Bloom. Aí agora, por exemplo, já passamos eletricamente carregado, já passamos por Bloom. Agora vamos por Vapo. Aí aqui, Shingekyo e Yanfei, por exemplo, você já tem Vapo. Não rolou, peraí, cadê? Ai, que preguiça, eu cliquei errado ali, foi mal. Shingekyo e Yanfei, você já tem um Vapo aqui, beleza. Aí, pô, preciso de congelamento. Aí no lugar da Yanfei, você pode ter também a Layla. Você pode ter a Diona, o Chongyun, o Kaia, principalmente. Eu acho que o Kaia no lugar do Chongyun vale mais a pena. Mas assim, né? Vamos seguindo. Aí congelamento. O Kaia, cadê o Kaia? Aqui o Kaia. É uma opção interessante. Você precisa de eletricamente carregado. Ó, eletricamente carregado não, Eu esqueci o nome da reação de hidro com eletro. Mas aí você pode pôr... Cadê? Aqui, ó. O Cetus. Você pode pôr a Beidou. Você pode pôr o Ororu. Você precisa de congelamento também. A Charlotte pode ser uma boa opção. Aí tem o Kaia, tem a Layla, tem a Charlotte, que eu não sei cadê. Aqui, ó. Cadê a Charlotte? Aqui, ó, Charlotte. Aí você precisa de Eletro com Dendro, por exemplo. Aí aqui, ó, por exemplo, Aurora Official com Yao Yao Kirara, por exemplo, igual tava ali. Entendeu? Então, tipo assim, é questão de saber priorizar. Se você tem alguns personagens específicos, você já consegue fazer um estrago. Então, por exemplo, nesse time aqui que o foco é Eletro e Dendro, você precisar de um buffer 4 estrelas, pô, a Chevreuse é interessante? Não nessa situação, já deixo avisado. Mas aí você pode estar com o Bennett. O Bennett, ele não aplica Pyro o suficiente, a não ser que você tenha C6 dele, ele não aplica Pyro para atrapalhar a reação, então é uma opção viável. Queimar, né, Burn. Você pode ter a Yao Yao e a Xiangling, por exemplo, porque aí os coelhinhos da Yao Yao vão fazendo estrago. Tem a ult da Colei também, que pode ser uma opção interessante. E assim por diante. Eu acho que possibilidade tem, só resta criatividade e uma build bem feita em cada um de seus personagens no geral, tá certo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e um comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. Se os rumores estiverem certos, eu não acho que o endgame ele vai ser só limitado a tipo não repetir personagens, já que cada endgame que a gente tem atualmente tem uma limitação específica, como a quantidade de personagens que você tem buildada, o tempo e cada personagem de cada elemento. Então eu acho que reações, ressonâncias podem ser questões que podem sim ser trazidas em certas coisas, né, em certos momentos. Tem um evento que ele tá, eu acho que ele ainda tá ativo, porque esse evento, ele trouxe pra gente alguns oponentes que a gente tem que enfrentar. Eu tenho que acabar esse evento, né, eu não peguei essas coisas. Mas aí, falta um dia, amanhã eu faço, amanhã não, tá, eu faço hoje mais tarde. De qualquer forma, ele dá alguns buffs, dependendo da situação. E aí é que tá o ponto, se ele der os buffs pra ataque imersivo, Vareza, Xiao, Gaming pode ser uma boa opção. Sei lá, ataque carregado, Neuvillette, Arlequino, dano de ultimate, aí você já pode tacar uma Raiden, você pode tacar de cabeça assim, só me ver a Raiden. E aí dessa forma você consegue ter uma situação ali mais plausível, entendeu? Mas é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Por exemplo, dano a personagens, buff de dano para personagens fora de campo. Então, por exemplo, Furina, Fischl podem ser boas opções. A Yao Yao também é uma opção interessante. Mas é mais ou menos essa pegada que eu queria trazer aqui pra vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Se puder deixar o like e comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.